professora Edilene Simões Costa dos Santos. Acho que quase ninguém conhece aqui do programa. E vai ser intitulado Arquivos Internacionais de Jean Piaget do Instituto de Jean-Jacques Rousseau da Universidade de Genebra. A professora Edilene possui doutorado em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade de Brasília, mestrado na área da Educação e Ensino e Aprendizagem pela Universidade Católica de Brasília e ainda também tem especialização em manejo de recursos ambientais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A graduação dela é em Ciências e Habilitação em Matemática pela UniCEUB do Distrito Federal. Seja bem-vinda, professora. Boa apresentação. Muito obrigada. Deixa eu falar no microfone, né? Tá ligado? Tá ligado? Tá. Eu vou começar, eu gostaria de começar de trás para frente, de frente para trás, mas eu tenho 90 slides, acho que eu tenho que ser muito rápida. Não é assim, eu coloquei umas imagens, eu vou falar e depois eu passo rapidamente as imagens, tá bom? Então, tem 90, mas eu vou levar só uns 10 passando as imagens. E eu quero agradecer a presença de todos por vocês terem vindo neste horário antecipado. E eu que pedi ao professor Tiago que eu gostaria de apresentar para vocês esse trabalho, porque, na verdade, é para sensibilizar o nosso programa para a questão dos arquivos pessoais, arquivos profissionais. Ainda mais que nós ganhamos o arquivo do professor Luiz Carlos Paes e nós temos outros arquivos aí, né, professora Marilena, pessoal que é Edilene, que vai aposentar. Então a gente tem que ir compondo esses arquivos. Então eu quis fazer isso como um modo de sensibilização do nosso programa para isso que nós estamos trabalhando. Eu já tenho trabalhando com a questão do arquivo. A Taline, ela está trabalhando com a hemeroteca digital, então ela vai constituir uma história da educação secundária no Mato Grosso do Sul a partir da hemeroteca, né? Nós temos 3 alunos agora, uma do mestrado, que vai trabalhar no arquivo do professor Biratan D'Ambrosio, que construção de saberes a partir cadê ela? Me ajuda? A partir dos congressos da América Latina, né? E também eu tenho o Diogo, que vai trabalhar com as cartas desse arquivo, com as cartas não, porque são tantas cartas que ele vai fazer um pedacinho, um ano. E quando eu fui para este lugar, que eu já vou explicar, eu me apaixonei pela icografia. Eu falei icografia? Tá certo? É iconografia, né? É que eu tenho mania de fazer ecografia. E então, eu resolvi trabalhar, eu me apaixonei por arquivo e resolvi trabalhar com as imagens do arquivo. E para isso, eu convidei o Odair, que é um fotógrafo profissional no meu grupo, se ele não gostaria de assumir isso comigo e estudar, porque é uma coisa também que eu não sei. Então eu voltei do pós-doc pesquisadora novamente. Aí o professor Wagner falou, vem fazer um doutorado comigo. Eu falei, nunca. Vou pesquisar por conta própria, você me orientando. Então eu iniciei, a partir do pós-doc, eu iniciei outros estudos e estou assim bem envolvida nisso e apaixonada, e por isso eu queria falar com vocês. Então eu intitulei Arquivos Internacionais, porque eu vou falar do Piaget e do Instituto Jacques Rousseau. Eu fiz uma organização aqui de apresentação, eu gostaria de falar das questões acadêmicas e depois de cada um deles. Eu penso que para falar de um só, eu precisaria de um encontro. Cada um deles seria um encontro, né? Essa apresentação, parecida com essa, a gente fez numa tarde toda, eu e a Bárbara juntas, né? Então,
Então, o que aconteceu? Eu vou organizar bem rápido para eu conseguir falar nesse tempo. Eu começo apresentando essa professora aqui, ela é a Rita Hofstetter, essa de azul. E ela é o motivo pelo qual eu fui parar lá em Genebra, na Suíça, em 2022. Porque o GEMAT tem essa professora como referência, porque ela vem dentro da história social trabalhando com saberes. Mas são saberes produzidos pelos professores na sua prática. Então a gente não investiga os saberes subjetivos, mas os objetivados, aqueles que já estiveram na sala de aula e foi descorporificado, objetivou e hoje está em sala de aula e a gente não tem mais dono, mas é uma prática em sala de aula. E a partir dela o professor Wagner falou de saberes no ensino de matemática, tá? Então, de saberes a ensinar matemática e saberes para ensinar. E como eu queria entender um pouquinho mais disso, eu quis estudar lá com ela e tinha como programação ficar 1 ano junto com um grupo de pesquisa. Só que eles se reúnem muito diferente da gente. O acompanhamento com orientando é tudo muito diferente. Um dia a gente conversa sobre isso. Não é essa mãezona assim que a gente é, né? É assim, é muita autonomia para aquele que é o aluno. E aí, eu fui lá por isso, ele é o esposo dela, ele é o Chenolin, então, o Bernard Chenolin, eles escrevem junto, ela é da psicologia e ele da educação, né? E os dois trabalham com história, principalmente com arquivo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei de trabalhar com saberes, eu cheguei lá, eu me apaixonei por arquivo. Eu pensava que ela fazia isso, a mulher é feroz dentro daquela Genebra, né? Tanto que quando meu visto não deu certo, ela quis movimentar lá e falou com você, que eu falei, não, professora, eu estou querendo voltar mesmo. Já chega, eu já fiquei muito triste. Então, o que aconteceu? Ela é de renome dentro de Genebra, assim, dentro daquele pedaço dela, pelo que ela faz. Então, a partir disso, teve uma tarde, no dia 2/9, aqui a Bárbara fez pós-doc com o professor Davi e também foi para lá. Eu fui porque o Davi conversou com a professora Hofstetter, ela me deu uma carta convidando para 1 ano de trabalho, e o Davi conseguiu com o esposo dela, e sem combinar, eu e a Bárbara ficamos num período junto. Quando eu estava chegando, eu fiquei 1 mês junto com ela, eu fiquei antes e ela foi depois. Mas eu fui para ficar 1 ano, fiquei 3 meses, e ela foi para ficar 3 meses, ficou 2, né? Mas tudo bem. Aí, nesse tempo que eu e a Bárbara estivemos juntos, foi muito bom. A gente nem era assim, amiga, vinha escrevendo junto, mas foi maravilhoso. O dia que ela chegou lá, você está numa terra de estranho. E chega alguém assim do teu lugar, do teu grupo, que sabe as mesmas coisas que você, é bom demais, né? Eu queria beijar ela inteirinha. Aí, aqui, eu quero ler isso aqui, porque a professora Hofstetter, ela foi de uma gentileza tão grande que ela marcou uma tarde comigo com a Bárbara. Só antes ela já me encontrava, eu já ia para a universidade, morei na universidade esse período. E aí o que ela fez? Ela fez uma palestra sobre arquivo para mim e para a Bárbara, só nós duas no auditório. E ela, olha, parecia que aquele auditório tinha 200 pessoas lá dentro. Depois ela deu assim para a gente, que a gente pode traduzir, nós já traduzimos, é um texto e a gente vai publicar a tradução dessa palestra que ela fez para a gente. E essa fala eu trouxe porque eu penso que o que valeu para mim lá nem foi o que eu fui fazer, o que eu fiz, o que eu já escrevi, mas é o que eu trouxe e que mudou o meu ramo assim, da pesquisa para eu trabalhar com arquivos, tá? Então é essa experiência que eu quero contar para vocês. Eu não vou me deter no pós-doc, nada, é nessa questão dos arquivos, que ela chama de arquivos dos saberes. E trabalhar com arquivo de saberes, trata-se de um desafio, tendo em conta levar adequadamente a questão do saber em sua diversidade, que também é produzido segundo abordagens plurais,
mas que claramente faz parte do saber científico, ou em todo caso, que se apresenta como tal. São elaborados no mundo erudito, intelectual e universitário, mas desde o início fazem fronteira com os saberes práticos, experienciais, literários, imaginativos, porque qualquer investigador de fato recorre também à sua experiência, à sua literatura, à base teórica, à sua imaginação para poder construir saberes. Então isso para mim é de uma sabedoria muito grande, porque eu fui entendendo que o arquivo realmente, os arquivos pessoais, eu vou chamar de pessoais no geral, que ela chama de arquivo dos saberes, ele tem produção do saber por quem junta o material ao longo da vida e por quem estuda neste arquivo, por nós que hoje estamos debruçados nesses arquivos, produzindo conhecimentos, né, a partir desse material selecionado por alguém. Então eu também participo disso. O que eu descobri andando por lá é que precisa ter uma consciência arquivística. E as pessoas, eu vi que pela Europa, o Mark, ele vai dizer que a partir de 2015 houve um boom no mundo sobre os arquivos, por causa de arquivos que foram vendidos por preços grandes, né? E a partir daí começaram a se buscar os arquivos. Mas na Europa é muito grande, todo mundo que se preocupa, por exemplo, eu falei, gente, eu queria um documento do... Aí ele falou assim, você já foi no arquivo dele? Eu falei, onde está o arquivo? Depois eu lembro o nome. Em Lyon. Ah, tá. O arquivo do CD, dos Bourbaquis. Você já procurou nos arquivos dos Bourbaquis? Onde está? Então, assim, tudo lá eles vão juntando e vai ter no arquivo de alguém em algum lugar, né? Então, assim, a França e a Suíça coladinho um no outro, a gente amanhece num e anoitece no outro, né? Então, é possível visitar os arquivos. E o que seria essa consciência arquivística? Se aplica à produção concreta de documentos para construir um arquivo e projetar o futuro. É uma consciência das possibilidades de leitura do arquivo pelo próprio autor e por terceiros, que inclui uma consciência da comunicação científica. Então ele fala que eu não vou juntar material qualquer e aleatoriamente, né? Então ali já tem uma consciência. Leva em conta uma autorreflexão e um ponto de vista privilegiado do autor que se desdobra em direção aos seus próprios documentos, encarando seus próprios arquivos, futuro em virtude do futuro de seus documentos. Então ele fala que todo mundo que junta um arquivo, ele é consciente que aquilo está ficando para o futuro. Em Brasília, eu trabalhava com a professora Nilza Bertoni e a gente falava assim, a professora Nilza se arquivou. O Compasso DF escreve sobre Brasília e tudo que a gente precisava, a gente pedia para a professora Nilza. E ela tinha o cuidado de pôr num baú e emprestar para a gente. Mas quando a gente ia na casa dela, é tudo documentado. Então a gente pensa assim, eu estudando, eu lendo, eu ia lembrando das minhas experiências aqui no Brasil e pensando, realmente aquele que guarda o material, ele tem uma consciência arquivística, que ele quer deixar algo para o futuro, né? Que é como ele põe ali, o próprio arquivo futuro em virtude do futuro de seus documentos. Que futuro vai ter esse documento? Vai servir para quê? Que história ele vai contar? Que traços ele vai guardar, né? Que elementos ele vai ficar? E aí, Jorge coloca, né? Os produtores de saberes também são produtores de arquivos. Saber que a própria escrita será arquivada envolve uma pré-seleção, uma triagem e classificação de materiais em ação durante a escrita e posteriormente, quando o autor decide quais documentos manter e quais descartar. Deixar vestígios, pistas para quem o verá, já que não lerá apesar dele, mas graças a ele. A consciência arquivística escreve o futuro anterior ao uso do arquivo.
Bom, então eu vou parar aqui com essas questões e só colocar essa classificação, que são os arquivos de saber. Então, eu vou explicar mais na frente, mas eles colocam, o arquivo de saber são documentos ou artefatos produzidos no âmbito de uma atividade de pesquisa. Então, esses são os arquivos de saber. Ou seja, é considerado aquilo que está sobre as nossas mesas na hora das nossas produções. Então, para eles não interessa o teu artigo final, mas qual foi o processo para chegar nesse artigo, quantas versões ele teve, quantas versões você guardou. O artigo final não necessariamente faz parte, porque ele já foi veiculado por uma revista, por um livro, já teve outra circulação, né? Interessa aquele que você foi escolhendo e mudando as versões, né? E foi constituindo, que novo caminho tomou, igual quando a gente faz a pesquisa. A gente, durante a pesquisa, na nossa área, a gente pede para vocês fazerem uma introdução de como você, eu vou falar, tá, Viola, teve relação com o seu objeto? O Viola fica no meu inconsciente o tempo todo. Então, para você falar sobre isso, porque isso não foi da noite do dia, caiu uma maçã na tua cabeça e você escreveu, né? Então a gente fala o que diuturnamente aconteceu ao longo da tua pesquisa, a gente precisa saber isso. Você chegou lá e encontrou todas as fontes, foi fácil, você escreveu uma única vez, isso precisa estar nos procedimentos, porque senão fica parecendo que foi muito fácil você escrever aquelas 100, 60, 200 páginas. Então eu sempre peço para os meus alunos colocarem, mas não é escrever, tem aluno que vai escrever essa introdução, faz 6 páginas, quando ele veio lá do pré-escolar, a gente falou, olha, eu acho que ele não entendeu, né? Não captou. Mas é por isso, para deixar esses vestígios dessa formação, que ali vai aparecer no seu próprio trabalho e que um dia pode constituir um arquivo. Eu vou deixar aqui que tem mais definições. E aí, como eu tenho muito slide, eu vou falar e depois eu passo rapidinho para vocês terem noção das imagens, tá bem? Então, a professora Rita Hofstadter, ela fundou uma casa lá chamada Casa da História, que acontece mais ou menos aqui no Brasil. O professor de matemática escreve sobre a história da educação matemática, o da história, o da tecnologia, do direito. Então, o que ela fez? Ela juntou todo mundo e chamou isso de Casa da História. Eles se reúnem para buscar dinheiro, para buscar recursos, para escrever, para definir. E essa casa ficou responsável por 3 entidades principais dentro de Genebra. Uma é o Arquivo Jean Piaget, o outro é o Jacques Rousseau e o outro é o COPAF, que vai ser dos professores hoje, né? Porque, segundo ela, nós construímos saber o tempo todo. Nós aqui, nós construímos saber, nós produzimos saberes, né? E onde estão os nossos arquivos? O que você está guardando, né? Não é somente os livros, mas as suas correspondências. Nós recebemos no Gemate a documentação do professor Biratã D'Ambrosio. Vocês todos estão convidados a participarem. É um arquivo que tem para todo mundo e a gente nunca vai dar conta de esgotar aquele arquivo. E é para quem é do Gemate? Não, é para quem quer trabalhar com uma pesquisa que foi algum dia direcionada em algum sentido pelo professor Biratã. Então, interdisciplinaridade, pluralidade, etnomatemática, educação, a ação na matemática, né? E o que acontece? O arquivo do professor Biratã, ele tem carta, muitas cartas, ele tem as etiquetas de passagem, ele tem os diálogos de quando ele ia, eu vou dar uma palestra lá em Roma. Toda a conversa, a organização e a escrita daquela palestra, gente. Se não saiu no arquivo lá, publicado nos anais, no arquivo dele está. Consciência arquivística. Né? Aquilo ele não sabia para que futuro.
Então hoje nós estamos tentando nos debruçar ali e convidando a comunidade científica toda para a gente olhar para aquilo, né? Então, a mesma coisa acontece lá. E eles fizeram quando juntaram para fazer dessas três entidades. Mas a que mais me chamou a atenção não foi o do Jean-Jacques Rousseau, nem do Piaget, porque eles já têm história e já estão lá. O que me encantou, o que eu fiquei apaixonado foi pelo trabalho com o arquivo dos professores, que é o caso que nós temos aqui na universidade, que foi doado para o Instituto de Matemática, o arquivo do professor Luiz Carlos Paes. Então a gente quer entrevistar, saber por que ele juntou aquilo. Ele teve o cuidado, ele disse assim numa conversa informal, num café, que ao sair para os congressos no mundo, ele fazia duas coisas. Ele visitava o cemitério ele visitava o cemitério da cidade, atrás de vestígios históricos das famílias, né? E também de sebos. Então todo aquele material que ele tem foi encontrado em sebos. E ali então tem recurso financeiro, porque você vai comprar um livro no sebo hoje, gente, né? Tem livro lá de R$20, mas tem de R$400. Então é recurso financeiro, gasto, passagem, tudo, né? Então o que levou a pessoa a arquivar? Tudo bem, aquilo são livros, mas e as produções deles estão ali? Não. Essas coisas que a gente fala de arquivo pessoal, a gente ainda não achou. Achamos umas cartas, umas coisinhas, mas pouca coisa. Porque o que a maioria de nós temos feito é juntado livros, mas a gente não tem juntado as coisas que nós produzimos. E lá dentro da Universidade de Genebra, isso passou a ser como uma obrigação, que ficou até legislado, porque eles falaram assim: você recebe, você produziu esse saber no âmbito da tua vida profissional, então de certa forma pertence à universidade também, é seu, mas você produziu no seu horário de trabalho. Então a universidade tem, né, porque as pessoas às vezes não querem entregar. Então aí foi uma legislação, e foi buscar, e foi pegar, e começaram a se achar os arquivos. Mas quando que aconteceu isso da professora Rita descobrir? Ela disse que foi convidada para escrever sobre os 30 anos da faculdade. Não tinha o que escrever. Ela fez 100 anos do Jacques Rousseau, tinha tudo. E não tinha 30 anos da fundação da universidade. Ah, só dizer, foi professor fulano no período de tal a tal. Né? Então assim, aí ela falou, nós não temos nossas histórias, o que vai ficar para o futuro desse saber? Né? Ou a gente não está produzindo, o que a gente está fazendo na universidade? Nós não somos pesquisadores? Então a partir daí ela começou a trabalhar duro nisso. Então esse me encantou profundamente. Mas daí ela descobriu que a legislação não dava muito certo. Então ela começou a fazer trabalhos de conscientização e da importância de se doar o seu material e de guardar aquilo que você está produzindo. Porque hoje você escreve alguma coisa e você pode esconder tanto com medo daquilo, e daqui 20 anos aquilo já não vai ser tão grande, tão importante, você evoluiu tanto, né? Ficou diferente, mas conta uma história de um tempo. São vestígios de um tempo histórico, social, econômico e político. Então, ela começou a trabalhar com essa sensibilização para as pessoas criarem essa consciência arquivística. E aí, vamos contar duas situações para vocês. Como que surge o Instituto Jacques Rousseau? Então, ele primeiro era um instituto que o Marilena Claparreda, nós falamos Claparrede, então vai continuar no Claparrede, né? Então, ele fundou, por quê? Porque juntou ele, Ferre e Beauvais, e eles queriam fazer o quê? Constituir uma nova ciência, uma nova pedagogia, que tirasse a criança daquela pedagogia tradicional, que era praticamente para o adulto. Então ele vai buscar em autores estrangeiros como De Broglie,
e começa a pesquisar e estudar e buscar como as crianças com dificuldades, as crianças ditas não normais, com dificuldade de aprendizagem, poderiam aprender num tempo da escola ativa. Então, ele vai e monta esse instituto e eles começam a pesquisar e rodar o mundo e trazer tudo. Então, por isso ele tinha essa consciência arquivística. Tudo era documentado. Ele tinha caderno dos alunos. Então, lá existe o caderno do aluno. Eu chego lá e edilei um retrato, uma foto minha, e os nomes assim, o meu currículo. Não tinha CNPq, então o currículo ficava neste caderno. A gente passeou por isso. Então, era assim, a gente falou, uma febre documental que eles tinham. E foi tudo ficando, né? E aí, quando este instituto é abordado, a faculdade toma conta, né? Ele passa a fazer parte da faculdade de psicologia, beleza, agora é da faculdade. Aí a faculdade ganha um novo prédio. Na hora de ir para esse novo prédio, as coisas do instituto estavam sendo jogadas fora. Lá é assim, o instituto ele dá no jardim, coisa mais linda, o povo ama jardim lá parece uma vida na praça, né? Muito diferente, assim, a cultura lá é na praça. E aí então a universidade, ela tem o quintal dela é uma praça, lindo, um parque lindo. E aí diz que os passantes passavam e pegavam os cadernos, jogam as coisas, começaram a levar. E um professor, Daniel, desesperou com isso, e uma professora ligou e ele falou assim, quem decide o que descarta e o que guarda? Quem é que determinou jogar? Aí eu lembrei da professora Cida, nossa amiga aqui, que resolveu, guardou uns livros que está ali no armário, porque a bibliotecária não podia guardar mais, ali não tinha mais espaço. E aí a professora, à época, a professora Patrícia, designou a professora Cida, que foi lá e trouxe esse material e está ali. Mas chega um momento que o arquivista ou o bibliotecário define, está velho, joga, nós precisamos de espaço para o novo. E aí foi aí que surge o arquivo do Instituto Jacques Rousseau. Então, a professora, a partir disso, criou-se uma desconfiança. Eu guardo, dou para a escola, para a faculdade vai fazer o que com isso? Aí a professora Rita me contou uma história. Ela contou que esse professor que fundou o Instituto Jacques Rousseau, ele é o sociólogo e é o cara dentro de Genebra, e ali na Suíça. Então, respeitadíssimo, ele aposentou e ela foi visitá-lo, aquele papel que a gente faz. E aí, você vai doar o seu arquivo para a universidade? Aí ele convidou para tomar um cafezinho, tá? Foi embora, conversou, aí ela foi chamada para um chá. Aí foi ela lá, falou, hoje a gente traz esse arquivo. Aí chegou lá, ele entrou, mostrou o arquivo, mostrou tudo. Ela... Não é dessa vez. Aí ele convidou para um terceiro momento, ela foi, ela falou, hoje eu trago esse arquivo, né? Aí chegou lá, ele aposentado, ele aprendeu a tocar piano, fez uma serenata para ela. E ela falou, e de lá eu saí sem o arquivo. E ela falou assim, mas sabe, ele falou assim para mim, Rita, você também vai aposentar, colega, e depois vai virar o quê? Não é que eu não confio em você, mas isso vai ter que destino. Aquele que nós enfrentamos com o Piaget, que nós enfrentamos com o Jacques Rousseau, e quem somos nós comparado a eles? Nós não temos nenhum prêmio Nobel, né? Então, tem uma desconfiança, um medo das pessoas também desfazerem. Então, eu percebo assim que os professores, lá no centro de documentação do GEMAT, nós temos vários professores que já doaram. Eu, por exemplo, eu não tenho assim, como eu tenho 3 alunos pesquisando do professor, eu não tenho interesse em pesquisar com ele. Meu interesse está em outro professor que, gente, acho que eu estou nervosa,
que eu estou esquecendo os nomes, será que é a idade? Ou é porque... vocês vão me ajudar. Imenes, a minha paixão é estudar o arquivo do professor Imenes. Por quê? Por que essa paixão em mim? Por que o livro dele, sendo aquele que a gente esperava para a educação matemática, não aplacou? Dizem que é porque os professores não estavam preparados para ele. Então eu tenho vontade de olhar, buscar aquilo e ver realmente. Então a minha paixão está sobre o arquivo dele. Hoje eu tenho trabalhado com a professora Denise da Manúcia, do pessoal da matemática moderna, que eu me encontrei com a professora Denise por causa da matemática moderna, né? Então eu tenho olhado outros arquivos, mas lá dentro do centro de documentação nós temos bastante, da história cultural, da história oral tem também, não tem? O Diogo precisou de um material do professor Rui Marques Barbosa, né? Aí conversou com o professor Garnica, que também tem um material, né? Então tem grupos trabalhando. Aí ontem a minha aluna Eliette, ela estava me mostrando que ela está fazendo um levantamento de todo o trabalho realizado com arquivos. Então ela encontrou já 108? 130 e pouco, não são muitos, mas é a partir de 2015. E nós achamos bastante trabalho com arquivos pessoais, do professor da arte, né? Assim, da matemática tem pouco, mas tem bastante, né? Então, assim, não é uma novidade, mas é uma coisa assim, um pingo aqui, um pingo ali, e a gente precisa dar uma movimentada, principalmente no que fala da área. Precisa não, esse é o meu desejo, né? Não sei se é o de vocês. Eu estou aqui fazendo uma propaganda e também para você passar a se arquivar. Quem sabe você vai deixar aí uma história, né? Para os nossos netos contarem a partir dos seus deixados. Então, essa é a história, né? Aqui a professora Rita, ela fala muito que é uma relação de poder, como em tudo que você faz, nos arquivos também tem isso, porque é uma briga constante com a universidade, aonde nós vamos deixar isso. Aí diz que os bibliotecários ou os arquivistas, eles falam assim, ó, põe no USB e me entrega. Não é essa a ideia, né? Então, o que acontece? Hoje, a Casa da História foi muito importante porque faz parte dela historiadores de todas as áreas, porque aqui no Brasil, quem não fez história não pode ser considerado historiador. O pessoal da história não nos considera que a gente está apto para trabalhar com a história cultural, no meu caso, né? E desde a minha faculdade lá em Brasília eu fiz os cursos dentro do curso de História, mas eles sempre acham que a gente não tem essa competência porque nós não fomos formados em História. Eles já passaram disso. Então lá está todo mundo que faz História na sua área, mais os arquivistas, mais bibliotecários, então eles têm formado um grupo para se gerar esse trabalho. Mas foi de formiguinha, alguém teve que iniciar, né? Aqui a professora Rita mostrando para a gente que quando ela começou, como que estavam as caixas do material da escola. Nós que trabalhamos com a história, a gente vai nas escolas, estão tudo desse jeito, esse aqui está arrumado. Quando uma escola fecha, o material vai para uma escola depositária, né? E dali vai para o lixo. Então a gente não quer guardar o velho mesmo, porque não conhece, não identifica a importância histórica mesmo daquele documento, daquele material, que não são só papéis, eles contam histórias. E aí ela disse que quando ela começou a trabalhar, ela encontrou desse jeito, e aí ficava para cima e para baixo. Lá, todas as casas, lares, prédios, instituições, todas têm um abrigo antinuclear. Então essas coisas ficavam guardadas aqui. Mas enquanto estava aqui, estava bem. Pior é quando ficava no sótão da universidade, que ela falava, grandes chuvas levavam tudo. Então muitas coisas se perdiam, igual a gente, né?
E aqui então uma festa da conscientização, ela montou esse COPAF, então uma comissão de patrimônio da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação. Então eles fazem esses movimentos lá, a universidade é um prédio enorme, sobe essa escada, a escada é o espaço de brincadeira, de lanche, de almoço, de tudo, né? É um jardim, porque para subir mesmo vai pelo elevador. Então até as festas eles fazem na escada. Então, a abordagem, com que abordagem que nós precisamos olhar para estes arquivos? Os arquivos que nós recebemos, os arquivos que nós estudamos e os arquivos que nós vamos constituir. Com incitação, motivação, conscientização, convencimento, confiança, divulgação e sensibilização. Então, enquanto ela foi falando e nós fomos lendo, a gente foi identificando estes elementos, tá? Então, eu acho que hoje eu estou aqui fazendo aquela parte ali, não sei se é divulgação ou sensibilização. Divulgar para falar para vocês que nós temos o arquivo do professor novo, do professor Biratã de Ambrosio, mas isso não é novo, né? Existem vários arquivos no Centro de Documentação, em outros grupos. Eu conheci a professora que cuida do arquivo da Helena Antipoff, porque quando eu fui para Suíça eu entrei em contato com ela, porque eu sabia que ela tinha estado lá e a gente ficou amiguinha, já me convidou para assistir palestra lá, né? Então, tem um monte de gente que faz isso, mas tudo isoladamente. Não sei se de repente a gente pode começar a criar uma rede. Eu sei que nós no GEMAT estamos precisando dessa rede para dar um valor, uma visibilidade ao que foi guardado pelo professor Biratã de Ambrosio, né? Precisa de muito trabalho lá. E mais uma coisa, e a sensibilização? Aqui dentro da universidade nós recebemos do professor Luiz Carlos Paz, como eu já falei, o Compasso MS começou a trabalhar, mas a gente não acredita que isso é responsabilidade nossa e nem queremos ficar sozinhos. A gente gostaria que todos vocês estivessem lá trabalhando com a gente, olhando, né? Eu já vou pegar um projeto aí de uma aluna para me ajudar na extensão, porque a gente tem uma ideia de trabalhar lá. Eu quero deixar o projeto para o Compasso falar sobre as ações que nós pensamos, mas de imediato a gente vai precisar de um aluno bolsista, porque a gente não quer digitalizar o material. A gente quer fazer igual um modelo que eu vou mostrar aqui, que a pessoa entra em contato, a gente manda para ele, né? Mas precisa limpar. Tudo que está sendo feito lá, por enquanto, no dia que a gente vai reunir, um traz a luva, um traz a máscara, um traz papel, tem que comprar papel impermeável, as caixas, cartão, ali o nosso gasto é pequeno, vai ser pequeno por enquanto, né? Aí o professor Bruno agora deixou a gente pôr na sala lá em cima para organizar em 2 armários, porque estava tudo socadinho em um só, a gente vai começar a trabalhar. Então essa sensibilização principalmente para quando você tirar um livro, sentar lá, não levar o livro para casa, né? Digitalizar ali e depois, ou pesquisar ali naquela mesa, porque quando você leva o livro, ele vai desgastando, então a gente não quer emprestar o livro, quer que você consulte ali, e ali fique, mas você pode digitalizar, tá? Então, esse trabalho hoje é de divulgação e sensibilização. E a professora Rita disse, o que nos une a todos é preservar a fábrica de saberes. E aonde está essa fábrica? Na junção de todos os arquivos que eles têm. Tá? E aí, eu vou entrar rapidinho no arquivo de Jean-Jacques, no Piaget. Ele é enorme, é muita coisa para falar, gente. Eu chegava às 7 horas da manhã lá, de verdade, fominha, e ia embora no final da tarde. E depois eu fui descobrir que eles me vigiavam. E eu pensava assim, gente, eu podia pôr esse livro aqui e ir embora, né? Não podia. E então, eu passei 3 meses praticamente dentro desse arquivo. O professor aposentou em 71, a Barbel e Oliver
eles fundaram esse arquivo em 74. E aqui está ele pesquisando no arquivo dele lá, mas esse arquivo não é um arquivo que a gente identifica, porque tem várias definições para arquivos, né? O arquivo pessoal não pode ser só os livros. Esse a gente chama de arquivos do pesquisador. O arquivo pessoal ele tem toda uma gama que traz a questão social, cultural desse investigador. E aqui, esse o Radcliffe, que é o Mark, ele fala que o Piaget ele foi uma indústria, a indústria Piaget. Então, porque, gente, quando eu formei em 1986. No ano da SBEI, né? Inaugurando a SBEI, eu estava saindo da faculdade. Então, eu fiz faculdade na época da escola ativa, né? Piaget era um must, né? Então, assim, era o cara. E eu tinha uma paixão nunca na minha vida, meu Deus, pensar em Gilene, lá de Aquidauana, lá do infinito, um dia na Suíça, gente. Não pode, eu olhava assim, eu falava, minha carta me belisca, sou eu mesmo, né? E ainda com o meu dinheirinho de professora, né? Porque eu fui a minha fundação, Fundação Edilene Costa. Então, assim, era um sonho eu estar dentro daquilo lá e olhando. E eu falava, gente, como que pode, né? E como é diferente do que a gente imagina e do que a gente lê. E aí esse pesquisador, ele fala que ele nos 3 níveis, ele teve gestão de autoridade, de investigação e da sociabilidade. Por quê? Porque o Piaget, ele nunca fez um manuscrito. Os manuscritos eram feitos pelos alunos. Ele, na realidade, ele nunca foi à escola e observou nada. Então, sabe aquele poder administrativo, aquela coisa assim, e de atrair o outro, e de gerenciar, e de convencer, e de te conquistar para você entrar e fazer aquilo, né? Aí tem um autor lá que eu li, que ele fala que o Piaget, que a esposa dele, parecia que andava com um caderninho. Não é possível. Ele fala, parece que ela tinha um caderno pendurado no pescoço, porque é muita anotação. Então, quando a gente pega o arquivo dele e olha as anotações feitas pela esposa, é demais. É demais, né? Aí fala que quando ela passou a ter 3 filhos, a anotação diminuiu. Eu falei, por ela. Também por ela, né? E, gente, mais interessante, isso é fofoca, que está gravando, né? Vocês não esparram isso para ninguém, isso tem que ser interno. Eu vi lá numa carta o professor Clotahed conversando com a Antipoff, que foi aluna dele, veio para o Brasil e montou aqui uma coisa semelhante. E lá na carta ele dizia assim, porque eu quis olhar as coisinhas assim, mais relacionadas no Brasil. Ele falava assim para ela, os jovens têm conquistado o povo aqui. A sala do Piaget fica gente de fora. A do Bouvet estava com 3 alunos. A Bouvet era do tempo dele, né? Bouvet, Marilene? Aí, ele comentando assim com ela, e daí ele falava assim, a juventude chegou e tomou conta deste instituto de uma tal maneira que os alunos estão assim, a sala do Piaget fica lotada, na sua grande maioria mulheres. Estava escrito isso lá. Olha aqui, estava com ciúmes. Mas, gente, é pena assim, porque quando você lê e você estuda, você vai ler, estudar não que eu não estudei, você vai percebendo que o Piaget foi passando por várias etapas, ele foi evoluindo. A gente fala que a matemática passou pelo intuitivo, pelo tradicional, pelo intuitivo, escola nova, matemática moderna, educação matemática. Parece que ele também foi passando, ele não ficou parado, sabe? As coisas foram indo. E a gente olha para o Piaget parado lá no construtivismo. Então, assim, quando você vai vendo as coisas ali, efervescente, e uma coisa, ele
foi revolucionário na questão do estruturalismo. Então, por isso que ele foi convidado pelos Bourbakis para trazer e implementar um pouco, né, da matemática moderna, porque ele entrou mesmo nessa questão. E lá, lendo algumas coisas, a gente vê o Claparède comentando claramente que ele tinha uma missão e o professor Piaget outra. Então, tinha mudado a figura completamente do Instituto sobre a direção do Piaget. O Piaget era extremamente investigador, como rígido na questão da psicologia, dos testes, da questão da investigação científica. E ele não estava nem um pouco interessado com a escola, na verdade. E o Instituto, o Claparède, ele vem para preocupar com a criança que não aprendia naquela escola. Que escola precisava ser para essa criança aprender, né? Então, assim, foi uma mudança de ideologia. Então, para eles, o Claparède, o Piaget foi um gênio, ele foi uma indústria. Aqui, ó, 80 livros publicados, 500 artigos, 350 colaboradores, consignatários, escreveram com ele. Milhares de alunos, de 80 a 100 mil protocolos de pesquisa, isso é uma máquina mesmo, e tradução para 35 idiomas. Lá na sala tinha os livros traduzidos. A maior estante era do Brasil. Muito legal isso. Muito. Aqui é uma linha histórica, né? Ó, uma coisa importante para falar para vocês, em 2022, estou eu lá na linha do tempo do Piaget. Ó, tô pensando o quê, né? Ó, então, ó, Piaget em 71 ele aposenta. Em 2011, a família dele doa o livro dele, a biblioteca dele, vocês já vão ver o tamanho. Em 2022, eles conseguem pôr isso no prumo e abrir. Abriu em fevereiro de 2022, em julho eu estava lá. Gente, 11 anos organizando o material, não recebeu e amanhã para disponibilizar para todo mundo. 11 anos de trabalho, de convencimento, de fazer o pessoal da universidade, reitor, acreditar que aquilo era importante guardar. Né? Porque quando está muito próximo, a gente não vê. E aqui a gente fala, a foto está ruim, desfocou que eu aumentei, mas ali é o Piaget amarrado. Dizem que ele pedia para amarrar ele na cadeira, porque até naquela idade ele trabalhava. Para ele não cair para frente, amarravam ele na cadeira e ele continuava escrevendo, estudando. Então o cara era demais. E a mesa dele era isso aí. Aí, essa que foi doada, ali atrás estava falando que foram doados 150 metros lineares. Que quando eles entraram nessa casa que foi doado, a casa, todos os cômodos da casa eram desse jeito aqui. A família não morava aqui mais, né? Depois que ele faleceu. A professora Rita disse que para entrar assim, tinha que ir andando assim. E quando eles foram mexer aí, eles encontraram 2 obras inéditas no texto que não tinha sido publicado ainda. E encontraram um manual escrito por ele, um protocolo escrito por ele, manuscrito por ele. Que a gente falou aqui, não tinha nenhum, né? Então, essa coisa aqui encontrou. Os outros foram tudo feito assim com os pesquisadores. Era um cara muito inteligente, né? Então, sendo Piaget, agora ele não tem mais livro. Tem também papéis, cartas, documentos confidenciais, dedicatórios e assim por diante. E aqui a gente entra no centro como ele está agora. Tem uma mesa que ele sempre ficou nessa mesa, e você foi vendo que quando ele foi ficando velhinho, ele perdeu o controle de cuidar, né? Então foi ficando aquilo lá, mas a mesa sempre foi aquilo. E eu li um texto lá que ele fala assim, eu não sei pensar sem escrever, então por isso eu tenho muita coisa escrita. E aqui a gente entra, esse é o centro, só isso. Uma coisa que eu trouxe
trouxe para vocês verem, que foi uma coisa que eu percebi lá. Ele de 5 em 5 anos, que parece que é um período de doutorado, ele tinha uma equipe diferente. E a equipe é assim, aqui tem umas fotos, mas a equipe era todo esse povo ali do lado, né? E você vai olhando as pessoas, elas vão escrevendo as coisas diferentes. Nessa equipe eu achei lá na frente o Cole, o Venhô, fez parte da equipe, bebeu lá, esteve lá, né? Aqui, ó. Então eu trouxe para vocês, que você trata assim, e isso me chamou muita atenção, e aí eu comecei lá a pegar livro e ler alguma coisa de um do outro, ver o que eles falavam, e eu fui vendo que ele foi acompanhando. Eu não sei se ele influenciava esses alunos, ou esses alunos que chegavam influenciavam, ou ele foi sendo influenciado pelo tempo, ou tudo junto. Mas nós temos consciência do Piaget lá no construtivismo, e ele não ficou parado lá. Agora, ele nunca saiu da psicogenética, né? Ele foi fiel a isso. Aqui, o espaço lá, que é essa sala aqui, que é onde eu fiquei, atrás dessa mesa de papel, eu morei aí 3 meses. Aqui atrás estão obras que foram publicadas a partir de leituras do Piaget. Tem muita coisa de brasileiros aqui das décadas de 70, muito, muito. Aqui do lado está obras que estão ditas aqui, ó, obras de literatura secundária e de literatura primária. Literatura primária foi escrita, obras de Jean Piaget. Literatura secundária 1 foi escrita junto com ele. Secundária 2 foi escrita sem ele, mas era do grupo dele, tá? De Papai Noel. Aqui, esse é o museu aberto, as coisas que ele utilizava, né? As coisas escritas ali. E aí vem o espaço restrito, desse espaço aqui que nós entramos. Essa é a biblioteca dele, leitura dele, outros autores, quem ele lia. Ele era apaixonado pelo De Crowley, muita coisa do De Crowley também, Claparède também. Ele não, desculpa, eu falei errado, Claparède. Ele, muita leitura, e uma coisa assim, esse papelzinho amarelo aqui perto da barba, são as teses que ele orientou desse povo que está lá na janela. Ele tinha a tese de todo mundo ali, então eles desenvolviam realmente a teoria, o que ele estava pensando, né? Não tinha muita individualidade. Aqui está o Mark, ele é historiador, epistemólogo, mas ele é também psicólogo. Eu falei, era com ele que eu queria mandar a Camila. Quando eu saí daqui para o doutorado, a Camila disse que queria ir, estava programando, ia estudar, ia fazer um sanduíche, né, Camila? Aí eu falei, olha, então você recebe a Camila? Ele ficou nervoso, eu não sou preparada para trabalhar com aluno, não, eu sou pesquisador. Sou professor, não sei lidar com aluno. Eu falei, não, calma, ela é autônoma, não sei o quê. Aí no dia que eu vim embora, ele falou, pode mandar a Camila. Estava acostumada comigo lá. Aqui os catálogos, então, para mostrar para vocês que é isso que eu aprendi, que a gente não tem que digitalizar tudo e pôr tudo para o mundo, não. Então ele tem esse catálogo no computador, que quando as pessoas pedem as coisas, se hoje eu precisar, então para pesquisar eu não precisava ter ido lá. Para fazer aquilo que eu fui lá, que eu queria fazer, era pedir, ele mandava, né? Então, daí que eu aprendi outras coisas, né? Já existia esse arquivo e está disponível até hoje, é só pôr arquivospiaget.ch, que você vai entrar e tem todo o material que já está digitalizado. Então aquilo que fica naquela sala fechada, que ninguém entra, né? A gente foi convidado por as questões especiais, ali é um local de trabalho de 3 pessoas só. Então, quando eles conseguem digitalizar, organizar, vem para cá, certo? E então ninguém vai ter acesso àquele material mesmo, só depois que eles vão digitalizando e colocando aí. Mas se você pedir, ele vai te mandar. Aqui o Piaget de novo na sala dele, dá uma olhada. E aqui
tem a Fundação Jean Piaget. A fundação também está o endereço, eu posso disponibilizar para vocês. Ali tem muitas imagens, fotografias da vida do Piaget. Aqui tem um endereço para doações. Aqui é um lugar da universidade que ficam arquivos, tipo assim, que ninguém vai poder tocar. Não é para o público, né? Mas à medida que eles vão digitalizando, está ali o endereço. Eu e a Bárbara, a gente parecia uma louca digitalizando tudo lá. Para que eu queria digitar aquilo? Para trazer para os meus alunos. Por quê? Porque essa revista, ela começou em 1967 e tem atividades ali que são atividades que estão na sala de aula hoje, né? E então, matemática da escola, né? Então, a gente descobriu que está lá nesse endereço ali, ó. Você acha ela todinha digitalizada. A gente estava parecendo louca lá digitalizando. Ai, como é duro você não falar bem a língua do povo. A gente vai falar ali no arquivo do Piaget. Eu já gastei quanto tempo? Já foi todo o meu tempo, né? 1 hora? 1 hora. Tá, então não cheguei nem na metade. Tá, mas aqui essa revista, ela surge em 1901, porque o Claparède, quando ele resolve que ele quer montar uma nova ciência, ele começa com a publicação. Então ele fortalece o grupo, ele produz, ele escreve, eles produzem, depois ele fala, agora a gente tem o que apresentar e o que brigar. Então a primeira coisa que começou foi essa revista, em 1901, tá? Então passando agora, eu já contei essas histórias. Aqui, o Claparède, então nada mais que 3.000 notas. Ele também tinha uma febre para documentar. E ele fala então que criar uma disciplina e renovar o conhecimento científico não poderia ser feito sem suportes editoriais. Ou seja, você quer fazer uma nova disciplina, você quer renovar o conhecimento, tem que produzir. Produzir e mostrar por meio da ciência. O discurso é pouco, tá? Então, caminhando aqui para encerrar, aqui as cartas. Agora, olha a professora Rita Alstetter, eu vou ter apaixonada por ela, só que ela é assim, ela é uma suíça germânica. Você pensa a pessoa, mas pensa, inteligente, uma coisa de doida, eu vou ter apaixonada por ela, né? Se pudesse, trazia e falava, professora Rita, vamos ficar uma semana lá com a gente? Maravilhosa, mas muito séria, trabalha, o que ela falou? Que ela olhou para essas cartas, hoje ela está escrevendo um artigo, está no prelo, que ela fez a seguinte pergunta: como é que o Instituto Jacques Rousseau é observado e interpretado a partir de outros locais? Quais são as contradições e reapropriações de que as suas atividades foram objetos? Então, como aquilo que foi produzido lá na Suíça repercutiu em outros lugares na mesma época? Ela está olhando isso por meio das correspondências que ele fazia com os caras do outro país, do outro lugar. Sem contar que neste período ele tem o Pierre também, o Bureau da Educação, né? De la Educação, que é da ONU. Hoje tem até uma briga se foi do Instituto ou é da agência da ONU que cuida da educação, da Unesco. Então, era uma febre documental à época, e essas correspondências vão mostrando como que as ideias dali foram, e ele tinha a intenção também de pegar tudo que estava no mundo e trazer e experienciar ali, para ver o que realmente era, né? E outra pergunta que ela faz: como é que os colaboradores se enriqueceram com as redes intercontinentais, as leituras partilhadas, as viagens efetuadas e os oradores convidados? Ou seja, ela quer saber como que alguém que estava no Brasil e leu e conversou com ele se apropriou disso. Houve, por meio do quê? Das correspondências. Então, como é que esses colaboradores poderiam mandar? A Antipoff, ela estava fazendo aqui no Brasil. O
Que resposta que ela dava das crianças do Brasil para ele? Estava num lugar diferente, numa economia diferente, numa sociedade, numa política, tudo diferente. Como que as crianças reagiam àquela metodologia, àquela escola ativa, né? E aí tem esses documentários lá que eu posso mandar, que conta a história aqui também. E aqui a iconografia, que é o que hoje eu estou olhando, porque eles fazem isso tudo. Gente, pensa que ano que foi isso aqui, 1925, pelo amor de Deus. A gente hoje não tem esse cuidado, esse zelo de guardar. E olha as salas. Tem essas publicações também, que eles já digitalizaram, essa Educater, que também vai falar do que eles produziram nesse período aí. Aqui são os fundos, né, do povo que está lá. Aqui a produção das revistas, o material dessa casa aqui, os jogos de Debroglie e as nossas considerações finais. Então, o que eu trago de lá para nós? Gente, muita coisa, mas o que eu penso que eu aprendi um pouquinho? Estratégias para orientar, auxiliar na catalogação, no descarte dos arquivos de saberes de intelectuais, expert e professor. Então, o que é o intelectual, o que é o expert e o que é o professor? E doação de arquivos pessoais. Era dos arquivos digitais. O que são os arquivos digitais? Que o arquivo digital não é aquele que a gente digitaliza, é aquele que nasce digitalmente, né? Diferentes ações a partir dos arquivos. O que nós podemos fazer? Então, a partir do arquivo, a gente pode constituir o arquivo, né? E depois o que fazer com esse arquivo? Então, a gente tem pesquisas orais, iconográficas, documentais, produção de documentários curtos, filmes, né? Trazer a consciência política, que lá no caso deles foi por meio de regulamentos sobre a propriedade intelectual, mas para nós a abordagem de conscientização, convencimento, divulgação, sensibilização para constituir os nossos arquivos de saber. Doações, né, como a gente vai fazer com que as pessoas doem. Por exemplo, a professora Nilza, ela não quer doar o material dela. O material dela está lá, a gente já perguntou, professora, a senhora quer doar para o Compasso? Não. Quer doar para o GEMAT? Não, eu não quero doar. Eu espero que minha família cuide. Né? Então, e a professora Nilza Bertoni, ela produziu, né? Na época ela produziu como se poderia trabalhar a fração. Ela quis sair daquele período da matemática moderna, vir para a educação matemática, então ela tem algumas coisas ali para nós. Possibilidades de projetos, né? Eu pus aqui que a gente já tem o do Biratã e agora o arquivo pessoal Luiz Carlos Paes, que está aqui conosco. E a gente espera, professoras, que seja o primeiro para a gente construir o nosso centro. Uma pergunta que a gente faz, precisa ficar aqui? Eu acho que não, poderia ficar por mim, poderia ficar tudo lá no do professor, lá no GEMAT, que já tem mais estrutura, mas o Luiz Carlos Paes não quis. Lembra daquela da confiança, que também é do pesquisador, que tem um amor naquilo que ele fez? Ele falou, eu quero deixar no IMA, porque a minha história é no IMA. Né? Então, tá aí o material. Eu agradeço, né? E faço uma dedicatória ao professor Viola, para falar que eu não só estudei viola, eu fui no Zermatt. O Zermatt tem aquele prédio do Totobelone, né? Que é o chocolate suíço, mas no dia que eu fui, tinha uma nuvem lá, não deixou eu ver o topo dele. Pobre, é uma tristeza. É frio o tempo todo, isso era verão lá e estava tudo nublado. Mas eu fui no Mont Blanc também, tá? Eu e a Mona Lisa na cidade. Essa menina eu conheci na igreja, porque a amiga dela é uma brasileira, né? Então, no domingo, quando eu cheguei na igreja, naquele francês, falaram, tem uma brasileira aqui, eu não sabia. O professor
depois o Rachid foi lá me encontrar, daí eu fui, na verdade eu fui na França encontrar com ele em Lyon, porque eu fui na Universidade de Lyon buscar alguns materiais. E, enquanto isso, em Campo Grande, meus alunos, só, né? Aí eu pensei, de certo, eles devem estar cantando naquela mesa, está faltando ela. É a felicidade deles, a mamãe não está aqui. Mas aqui a gente já lá no Gemate, o pessoal que está pesquisando lá, eu e a Denise, a gente pesquisando no Gemate, a gente pensa assim, o arquivo, o que é isso, gente? Isso é o arquivo. Não é uma coisa linda, maravilhosa, mas isso está na primeira etapa, está nas caixas. Lembra quando eu mostrei as prateleiras lá dentro? Isso aqui tem que chegar naquela fase, ainda está separando as documentações, né? E aí acabou. Mas eu queria então deixar aqui o meu agradecimento. Muito obrigada aos meus alunos que vieram da graduação. Eu fiz um convite especial a eles. Muito obrigada, é isso. Alguma pergunta?